Dentro do Varejo na APA Show 2023. Este episódio foi gravado no estande da InWave durante a feira APA Show. A InWave é uma empresa desenvolvedora de tecnologia para o varejo com foco no aumento da eficiência operacional e patrocinadora exclusiva do podcast PDV. Olá, eu sou Gustavo Carré. Estamos aqui no terceiro dia gravando o PDV por dentro do varejo, direto da APAS. E hoje eu tô com a Alessandra Shima, uma especialista especialista em pricing, com mais de 20 anos de experiência no mercado varejista. Foi executiva de grandes redes e está aqui para conversar sobre analíticos, pricing, negociação, gerenciamento, enfim. Vai dar uma aula para a gente sobre isso. Alessandra, muito bem-vinda ao PDV. Obrigada, Gustavo. Olha, direto ao ponto, tá? Queria começar pegando uma visão sua sobre estratégia de preço, né? Pricing, né? Quais são os principais desafios que o varejista enfrenta na gestão de preços? E mais, como é que a gente descobre? E olha, isso é uma dúvida eterna minha, né? Eu trabalhei já na indústria, que é aquela história da elasticidade de preço-demanda, né? Será que se eu abaixar um pouquinho aqui, quanto que eu vou aumentar a minha venda? Né? O quanto que eu vou sacrificar da minha margem para conseguir elevar esse volume? Enfim, me conta um pouquinho dessa ciência de achar o preço certo. Bacana. Bom, primeiramente, eu agradeço aí o convite de vocês. Também quero parabenizar aí pela iniciativa, pelos conteúdos que vocês trazem aqui no podcast PDV. Eu sou fã de vocês, estou sempre que eu posso, estou escutando, então muito bacana. Bom, você colocou aí uma questão da precificação, ela é sem dúvida algo que eu considero muito estratégico dentro de uma empresa. E hoje, assim, por incrível que pareça, né, mais óbvio que pareça, muitas empresas, elas não trabalham também um planejamento estratégico. Né? Não repensam ou não ajustam, reafirmam a sua proposta de valor, o seu posicionamento. E isso é fundamental antes de você pensar em qualquer estratégia de preço. Primeiro você precisa saber para onde você vai, né? Conhecer bem esse seu consumidor, trabalhar bem com dados também. Eu quero aproveitar para falar um pouquinho mais também como a gente trabalha com dados, como é importante isso. E é fundamental, então, construir essa estratégia aí, de precificação, mas sempre pensando nessa estratégia principal, nos papéis de categoria. Sem dúvida. Né? E o que você está começando a dizer já vai construindo na minha cabeça, né? Que o preço ele faz parte exatamente desse posicionamento, né? Quando você fala o preço do produto, quando você coloca o preço do produto, você está posicionando na mente dele a qualidade que aquele produto vai te entregar, para quem que aquele produto vai ser posicionado, né? Para quem que é aquele produto, não é? Exatamente, porque o preço ela é a base de qualquer produto ou serviço, né? Ele posiciona a sua marca no mercado. Exato. Né? Ele define o valor para os seus clientes, ele impacta claramente os seus lucros e os seus resultados. Então, assim, ele é muito estratégico, né? Mas normalmente o que a gente vê aí os varejistas fazendo, eles acabam copiando muitos preços da concorrência, principalmente nos itens de curva A, né? Verdade. E nos demais aplica custo e uma determinada margem. Então, assim, se você está copiando o preço do seu concorrente, né? Como é que você garante a sua estratégia? E se o concorrente está errado, você vai errar junto com ele, né? Vai errar, exatamente, você erra junto. Então, assim, para você tomar a melhor decisão de preço, existem hoje soluções de tecnologia, ferramentas para isso, né? Mas é importante que você conheça, então, a elasticidade, você já tocou nesse assunto, né? A elasticidade dos produtos é fundamental. Isso é obrigatório para a gente maximizar resultados. Né? E claro que tem situações que você tem categorias que tem mais elasticidade, você tem categorias que consumidores, por exemplo, não abrem a mão de não comprar, independente do preço. É verdade. Ou às vezes eles trocam de marca, troca de alternativas, enfim. Então existem diferentes tipos de varejo, diferentes tipos de loja, diferentes perfis, classe social, comportamento, enfim, são muitas variáveis que existem e elas são importantíssimas. Então, você precisa ter realmente informações, dados e ferramentas para isso. Verdade. Né? E normalmente no preço você usa análise preditiva, onde a maior parte do trabalho é realizado por algoritmos, né, que criam esses modelos preditivos.
e usam dados históricos também. Isso ajuda muito os profissionais a se prepararem com mais antecedência, né? Entender o cenário que ele tá projetando e até mesmo influenciar os resultados futuros. Então, eu acho assim, fundamental trabalhar com ferramenta que otimiza preço. Eu acho que é poderosíssimo isso para você tomar decisão e reduzir também qualquer risco. Alessandra, você falou várias coisas importantes para mim. Essa questão, assim, alguns itens, né, da cesta, o cliente não abre mão, outros ele é mais sensível, né? Quando a gente está falando de preço, tem muito de psicologia, não tem? Tem bastante. O preço é número, mas a psicologia tá embarcada ali, não tá? Tá embarcado, é verdade. Me fala um pouquinho desses dois conceitos, né? O que é um produto que o cliente não abre mão, você pode ir tranquilo, e aquele que ele é muito sensível? Sei lá, leite condensado, por exemplo. Que tipo que seria? Daquele que o cara procura o mais barato ou não? Ele vai para aquela marca e não interessa o preço? Como é que é? Então, Gustavo, isso depende muito do canal, né? E da missão de compra do cliente. Sim. Então, quando você fala, por exemplo, no atacarejo ou no hipermercado, esses são canais que eles têm muito mais elasticidade de preço. Sim. Né? Quando você está numa loja de conveniência ou no supermercado pequeno, a elasticidade é menor. Verdade. Então, essa questão de preço, ela varia conforme o seu canal, a sua região, né? O seu consumidor. A expectativa, né, esse momento de compra do cliente. Então, a gente não consegue generalizar. Né? Verdade. E por isso é tão importante pensar sempre em tecnologias para apoiar na decisão de compra. E aí um outro ponto que você estava falando, e a gente, profissionais de pricing, fala muito de imagem de preço, né, da questão do valor. Existem hoje uma série de pesquisas que é possível você estar medindo essa questão de imagem de preço do consumidor. Isso é fundamental, porque muitas vezes você está fazendo um preço muito baixo, mas o consumidor não te percebe como baixo. Então, assim, tem algo que também que pode estar por trás disso, que é como você está comunicando, ou como a sua loja está comunicando para o consumidor. Então, são estudos muito interessantes, assim, é fascinante esse assunto, dá para ficar horas falando disso. Agora você falando, tô me lembrando de algumas experiências, assim, quando a gente muda a cor do splash de preço, né? E quando você muda o tamanho, né? O valor é o mesmo, quer dizer, o número tá ali. O simples fato de você mudar de cor e colocar numa caixa alta e um número maior já dá uma percepção totalmente na hora que o cliente bate o olho, não é? Exatamente. Então esse é um cuidado importante, né? Então você veja, o preço por si, ele é com certeza um fator importante para você gerar resultado, mas ele, por outro lado, olha como ele é estratégico. Porque ele vai definir muito do posicionamento seu, da sua loja. Então, uma área de pricing, ela nunca pode trabalhar de forma isolada. Ela tem que ter uma interface muito grande, não só com o comercial, obviamente, que está negociando o custo, mas também com a própria área de marketing ou com a área de conhecimento do consumidor. Isso é fundamental realmente para você ter um sucesso aí na empresa. Legal. Nos últimos anos, a gente tem visto uma movimentação do mercado varejo alimentício, assim, em dois sentidos bem opostos, né? Ao mesmo tempo que cresceu de uma maneira absurda os atacarejos, né? As lojas de proximidade também cresceram, né? Com a entrada de alguns players e a expansão dos próprios varejos de bairro, enfim. Talvez agora de uma maneira um pouco mais profissionalizada, com marcas mais nacionais, né? Como que essa transformação que a gente está vivendo nos formatos, como que isso muda a questão da estratégia de preço? Como que um varejista pensa nessa estratégia, considerando esses formatos? Você já deu uma pitadinha aqui, mas eu queria explorar um pouquinho mais isso com você. Eu acho que esse movimento de você ter lojas de atacado, hipermercado, supermercado pequeno, agora tem supermercados dentro de condomínios também, né, que tá se expandindo bastante. Enfim, é um movimento que vem para atender às necessidades dos clientes, né? E atender aí as diferentes missões de compra. Então, assim, cada formato ou cada canal atende o cliente e muitas vezes ele é o mesmo cliente, mas você atende ele de forma diferente. E, portanto, também você tem que trabalhar com estratégias de precificação diferente, né? O cliente,
obviamente ele espera pagar mais barato quando ele está no atacarejo ou numa grande loja, né? E ele quer pagar mais, e ele está propício a pagar mais caro quando ele entra aí numa loja de conveniência, né? Porque aí ele vai ter mais comodidade, vai ser mais rápido, mais prático. Então, assim, e aqui eu entro num ponto, assim, como é importante a gente trabalhar com dados, ter clareza da estratégia, da proposta de valor e aproveitar, então, tudo que existe de tecnologia e ferramenta para ter mais previsibilidade e assertividade nas decisões aí de precificação, né? Eu acho que a gente hoje está num cenário aí do varejo bastante complexo, né? E acho que nesses 3 últimos anos aí, realmente o varejo é o segmento que mais trouxe complexidade. A gente vem falando muito de transformação digital e ter bons dados é fundamental para você tomar decisões mais assertivas. Eu gosto muito de ler também, né? E tem uma frase que eu gosto muito de sempre falar, né? Que além de você ter os dados, é fundamental que você também possa tomar boas decisões, né? Existe uma questão que chama hierarquia de uma gestão de conhecimento, uma hierarquia, como se fosse uma pirâmide, né? Então você tem na base da pirâmide dados, depois você consegue transformar dados em informações, depois é conhecimento, e aí no topo você tem a sabedoria. Então é exatamente uma pirâmide. Então tudo que é dado, informação, conhecimento, hoje já é um domínio de máquina, né? De sistema, de ferramenta. Mas a sabedoria, ela é humano, né? Pelo menos por enquanto, né? Mas é humano. Então, muito fundamental você tanto o homem como a máquina se coexistirem bem. Sim. Né? Para você tomar as melhores decisões. Aí me perguntam, poxa, mas como é que eu tomo decisão? Será que está certo, mesmo com todo o conhecimento ou dado? Se você não sabe, testa. Tem outra frase que eu gosto de usar assim, ó. Learn fast, fix fast. Quer dizer, aprenda rápido, corrija rápido. É muito importante hoje que as empresas, elas incentivem essa cultura do aprender, essa cultura de encorajar fazer perguntas, né, de errar, de testar, porque muitas vezes é num piloto, é num teste que você vai descobrir aí realmente qual é o caminho mais assertivo que vai te maximizar resultados. É verdade. E eu acho que talvez essa prática, né, do ajuste, o varejo é muito dinâmico, né? E as verdades, elas duram pouco, né? Então, às vezes você está se posicionando, colocando uma precificação que está dando muito certo e há uma mudança no cenário, no ambiente de competição, né? Eu acho que a gente viveu isso muito com a expansão forte do e-commerce, né? Você falou das lojas em condomínio. No condomínio que eu moro tem. Para que eu vou comprar no supermercado se eu posso pegar uma cerveja gelada no momento que eu quero, né? E aí você olha assim, mas o quanto que eu estou disposto a pagar mais? Num primeiro momento, o preço era praticamente de gôndola. Aí eu falei assim, eu não vou mais estocar cerveja em casa. Aliás, eu parei de comprar cerveja. Porque eu tinha o freezer, eu pegava a cerveja gelada pelo preço do supermercado, eu não tinha que carregar, não tinha que fazer nada. Na verdade, eu estaria disposto a pagar até mais para não ter que pegar, entendeu? Então, essa informação, como você bem disse, ela vai mudar, às vezes, até mesmo dentro do mesmo dia. Por exemplo, talvez às 4 horas da tarde, talvez isso não faça diferença. Mas às 11, que eu vou ter que pegar meu carro, sair à noite para ir comprar, de repente eu estaria até disposto a pagar até mais ainda, né? Exatamente. Mas enfim, essa é um questionamento que eu fico fazendo, né? Porque tem um componente que eu acho que, como você disse, que é muito de máquina, que já dá para você, o algoritmo vai entender e vai processar, mas tem um componente muito humano nesse processo aí. Tanto dos profissionais de pricing como você, mas também da pessoa que vai tomar a decisão. Porque o pricing indica, alguém vai tomar a decisão. Quem bota o preço, muitas vezes, a autonomia de preço, às vezes é de um comercial, às vezes é de um gerente de loja. E como que a gente faz, Alessandra, para difundir esse conhecimento dentro da organização? Como é que isso chega lá na ponta? Como é que as pessoas passam a entender o preço de uma maneira mais estratégica, como você colocou? Como que a gente enfrenta esse desafio? Bem interessante, Gustavo, a sua pergunta, né? Eu, quando comecei a minha carreira, logo no início, eu tive a oportunidade de
de formar uma área de pricing. Não existia na empresa, né? E eu tive que criar toda a área. Então, processo, ferramentas, sistemas, enfim. Mas a coisa mais difícil de tudo foi exatamente trabalhar melhor essa cultura dentro da organização. Porque realmente é uma mudança ali de mindset. Eu acho que, assim, não tem nada resolvido, né? Pricing e revenue management é uma jornada, né? Então, você começa e o que eu acho muito importante, aí eu vou voltar de novo no que eu tinha comentado antes, mas é trabalhar com muito dado. Quando você tem dados bem estruturados, né, e você começa a levar isso de forma estruturada para uma organização, mostrar a importância disso, ela vai aos poucos permeando a organização e você vai deixando de fazer uma precificação tão baseada em regras para realmente usar cada vez mais ciências, algoritmos, né, e tomar decisões muito mais assertivas dessa forma. Então, é uma jornada. Para você realmente permear isso dentro de uma organização, você precisa conseguir trabalhar com os dados de forma muito bem estruturadas. E, obviamente, o que a gente não pode esquecer, uma coisa que eu gosto muito que uma área de pricing faça, é sempre estar muito próximo de uma área de conhecimento do consumidor. Você tem que olhar para o seu consumidor, né? O consumidor, ele é o maior ativo que o varejo pode ter. Então, por mais que você tenha a sua estratégia, seu posicionamento, nunca esqueça de olhar para o seu consumidor, para ver se você realmente está tomando as decisões para ele. Muito bom, Alessandra. Para finalizar aqui, a última pergunta é sobre essas novas tecnologias, né? Eu acho que uma das que a gente mais ouviu, pelo menos nos últimos meses, é de inteligência artificial. Você acha que essa realmente vai ser uma disrupção, está sendo uma disrupção agora falando especificamente, não de price, mas de gestão do negócio varejo? Eu acho que vai ser já está sendo, acho que uma mudança assim, bastante impactante, né, para os varejistas e, de novo, eu acho que é uma jornada, por isso que as empresas elas precisam se preparar para isso, né, e muitas vezes a gente sabe que, poxa, como é difícil você conciliar um sistema legado com novas ferramentas, com os novos sistemas dentro da companhia. Isso é complexo, é bastante complexo, é custoso, né, mas precisa começar. Precisa começar, mesmo que seja uma reengenharia muito grande, né? Porque aquelas empresas realmente que não se adaptarem às novas tecnologias, aos novos sistemas, elas realmente vão ficar para trás, né? Hoje os próprios investidores, eles estão muito de olho no que as empresas, não só no resultado das empresas, mas assim, que empresa está sendo capaz de olhar as tendências de consumo, as tendências do consumidor, né? Então, é fundamental fazer essa evolução. De novo, é uma jornada. A gente sabe assim, não tem nada pronto. A gente vai ter que construir, mas, sem dúvida alguma, quem conseguir, principalmente, implementar uma cultura ágil. E a gente fala cultura ágil, parece algo tão batido, tão usado, mas outro dia eu estava vendo uma pesquisa da McKinsey, apesar de a gente falar tanto do ágil, mas só 14% das empresas realmente de fato usam. Então, assim, implementar uma cultura ágil, uma cultura que você possibilite testar, aprender, errar e questionar, porque essa é outra coisa que a gente nunca foi educado, né, nem desde criança, a fazer perguntas. A gente sempre foi educado a responder, né? Mas que nem o que eu estou escutando lá em Silicon Valley, eles falam essa frase assim, olha, questions are the new answers. Quer dizer, as perguntas são as novas respostas. Então, olha, é importante da gente realmente saber fazer as perguntas, né? Porque quando você olha o que aconteceu com as grandes inovações, as grandes descobertas, a raiz disso tudo foi que por trás disso tinha uma grande pergunta. Sim. Então, a importância da gente criar essa cultura dentro da empresa, do ágil, de fazer perguntas, de testar, de aprender, de errar, é isso que é uma habilidade, é um skill, não só para time de tecnologia, para as startups ou para o time de inovação. Não, é um skill que tem que estar hoje em todo mundo. Legal. Você falando assim, eu tô lembrando de uma frase que eu vi acho que no Instagram, uma piada, né? Falou assim,
Você tem medo da inteligência artificial? A resposta é assim, eu tenho medo da falta de inteligência, seja qual ela for. Muito bom. E quando a gente falar de preço, né? Imagina, se você errar o preço, ou você vende por uma margem abaixo que você podia, ou você não vende, né? Você deixa muito dinheiro na mesa, Você né? deixa muito dinheiro na mesa. Alessandra, foi um prazer falar contigo. Vamos ter outra oportunidade de falar em breve. Tenho certeza que a gente tem muito para explorar desse assunto e do seu conhecimento, da sua experiência. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Obrigada.